Tem dias em que o silêncio de Deus pesa como uma pedra no peito, não é? Aqueles momentos em que oramos, choramos, esperamos e nada parece mudar. É como se o céu estivesse fechado, como se a esperança se esvaziasse gota a gota. E é justamente nesses desertos da alma que nascem as histórias mais poderosas da Bíblia. Hoje você vai conhecer ou redescobrir a trajetória de uma mulher que transformou sua dor em clamor, sua vergonha em fé e seu filho em profeta. Sim, Ana, a mulher que não apenas recebeu um milagre, ela gerou uma missão. Você já se sentiu esquecido por Deus? Já viu outros sendo abençoados enquanto você carrega o mesmo pedido há anos? Pois é, Ana também viveu isso. Mas o que ela fez com essa dor? O que ela decidiu fazer quando todos a chamavam de derrotada? Ela foi ao único lugar onde o impossível se curva, a presença do Senhor. E é aí que sua história começa a virar. O que parece frustração se revela como preparação, e o que parecia demora era, na verdade, o tempo certo para algo eterno. Você vai entender o porquê. Essa história vai te confrontar, vai te consolar e vai te impulsionar. Porque o que Deus fez com Ana, Ele continua fazendo com todos os que se colocam em posição de entrega. Se você tem vivido dias de lágrimas escondidas, esse vídeo é para você. Se sua oração parece esquecida, esse vídeo é sua resposta. E se sua fé está por um fio, talvez seja justamente aí que o milagre vai nascer. Então, fica comigo até o final, porque o que vem a seguir pode transformar sua forma de ver a espera. E antes de começarmos, já escreve aqui nos comentários: eu escolho confiar, mesmo sem entender. E aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muita palavra viva vindo por aí. Se você conhece alguém que está vivendo o tempo da espera, já compartilha esse vídeo com essa pessoa. Hoje, vamos juntos aprender com Ana que a dor pode até gritar, mas quando ela se ajoelha, o céu se move. Ana era uma mulher comum, mas com um coração extraordinário. Vivia entre o amor sincero do marido Eucana e a constante provocação de Penina, a outra esposa, que parecia se alegrar em lembrar Ana de sua esterilidade. Em uma cultura onde a maternidade era vista como bênção e propósito, Ana carregava o peso do silêncio de Deus como uma ferida viva na alma. Quantas vezes ela chorou sozinha, longe dos olhos de todos, mas exposta ao olhar do Altíssimo. E você já se sentiu, como ela, rodeado de pessoas, mas sufocado por uma dor que ninguém mais vê? O que torna Ana tão especial não é a dor que sofreu, mas a maneira como escolheu responder a ela. Em vez de permitir que o ressentimento a consumisse, ela alimentou a esperança com oração. É fácil se afastar de Deus quando tudo parece desmoronar, mas Ana fez o oposto. Quanto mais era provocada, mais ela se lançava em direção ao altar. Isso revela um coração maduro na fé, alguém que entende que a verdadeira força nasce do Espírito Santo e se mantém de joelhos. Não é essa a fé que todos buscamos? A Bíblia descreve que ano após ano, Ana ia ao templo, e mesmo assim, a promessa ainda não havia se cumprido. Já imaginou o que é orar por algo todos os dias e mesmo assim, parecer que o céu está em silêncio? Mas Ana perseverou, e é aqui que sua história começa a nos ensinar algo valioso. Fé não é sobre imediatismo, é sobre intimidade. Deus não a havia esquecido.
O tempo de Deus nunca falha. Ele apenas prepara a bênção para que ela seja maior do que a dor. Será que não é isso que ele está fazendo com você agora? Penina a insultava com palavras cruéis. A cada provocação, Ana poderia ter explodido em amargura, mas escolheu o silêncio, e nesse silêncio Deus trabalhava. A Bíblia não nos mostra Ana respondendo com gritos ou argumentos. Ela não devolve o mal com o mal. Sua resposta era orar, chorar e confiar. Quantas vezes o inimigo tenta roubar nossa paz justamente por meio de palavras que machucam? Mas Ana nos mostra que há poder em calar diante do homem e clamar diante de Deus. Oração é resistência espiritual. Seu sofrimento não era só emocional, era também espiritual. Afinal, como continuar acreditando quando tudo diz que não? Como seguir adorando quando o tempo passa e nada muda? Ana, mesmo com o coração em pedaços, não deixou de ir ao templo. Essa fidelidade silenciosa é o que move o coração de Deus. Talvez você esteja vivendo uma estação parecida, onde parece que o céu está calado. Mas lembre-se, o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. E Ana estava sendo preparada para gerar não apenas um filho, mas um profeta. A narrativa bíblica revela que Eucana tentava consolá-la, dizendo: "Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos?" Mas mesmo o amor humano, por mais sincero que fosse, não preenchia o anseio da sua alma. Há dores que nem o abraço mais forte consegue curar. Só o Espírito Santo pode preencher esses vazios. E quando Ana percebeu que ninguém mais podia entendê-la completamente, ela foi até o único que podia. Foi ao templo, foi ao Senhor, foi ao Deus das promessas. E ali, no choro e na oração, ela encontrou o caminho da esperança. É impactante ver que Ana não se apresenta diante de Deus com exigências. Ela chega com um coração quebrantado, derramando sua alma. A Bíblia diz que ela falava apenas com os lábios, sua voz não se ouvia. Mas Deus ouvia tudo. Mesmo quando o mundo não escuta, mesmo quando o sacerdote a julga por estar aparentemente embriagada, Deus conhece cada lágrima. Já parou para pensar quantas vezes você foi mal, interpretado até mesmo pelas pessoas de fé? Ana passou por isso, e mesmo assim não desistiu. Ela seguiu firme em sua entrega. Naquela época, a esterilidade era vista como maldição e o julgamento social era implacável. Mas Ana não se rendeu ao rótulo que a sociedade lhe impôs. Ela sabia que sua identidade não estava no que diziam, mas no que Deus ainda faria. Quando tudo ao redor dizia que era o fim, ela se agarrou ao início que viria de Deus. E é aí que o coração começa a se alinhar com a vontade divina. A oração de Ana não era só um pedido, era um ato de entrega total. De onde ninguém esperava nada, Deus levantaria um dos maiores profetas da história. Ana representa milhões de pessoas que vivem com promessas guardadas no peito, que oram, jejuam, choram e não desistem, que são julgadas por suas lágrimas, mas preferem dobrar os joelhos a levantar a voz. Ana não buscava apenas um filho, ela buscava um propósito. Seu desejo não era apenas ser mãe, era ver Deus glorificado através daquilo que ele colocaria em suas mãos. Isso muda tudo, não. É porque a oração que toca o céu não é aquela cheia de exigências, mas aquela cheia de entrega. E foi nesse espírito de rendição que Deus agiu. Quando Ana percebeu que a promessa não era só para ela, mas para o povo,
para a história, para o reino. A resposta veio. Deus não resiste a um coração quebrantado. E talvez seja isso que Ele esteja esperando de nós. Menos resistência e mais rendição. Ana nos mostra que mesmo em silêncio, mesmo chorando, mesmo sendo julgada, a oração que nasce da fé e da dor verdadeira move o céu. E se moveu por Ana, pode se mover por você. A cena é silenciosa, mas carregada de uma intensidade quase insuportável. Ana está diante do altar, os olhos vermelhos de tanto chorar, o coração pesado de tanto esperar. E é nesse ponto de extrema vulnerabilidade que ela faz algo que muda tudo. Ora como quem despeja a alma, não apenas as palavras. Essa oração não foi decorada nem protocolar. Foi uma oração crua, feita de dor e fé, de desespero e esperança. E quando a alma se entrega desse jeito, o céu se comove. Já orou assim até perder a força das palavras? O texto sagrado diz que Ana falava só com os lábios, mas sua voz não se ouvia. Mas mesmo em silêncio, sua alma gritava. A oração verdadeira é aquela que brota das profundezas. É aquela que nem sempre precisa de som, mas precisa de verdade. Ana orava com o coração inteiro, despido de vaidade, exposto em sua miséria, porém firmado na esperança. Oração assim não se limita ao tempo, ao lugar ou à lógica. É um encontro íntimo com o Espírito Santo. Uma conexão que rasga o céu porque veio de um coração rasgado. E então ela faz um voto. Ela diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, eu darei o filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. O que isso nos revela? Que Ana não estava apenas pedindo algo, ela estava oferecendo tudo. Ela entendia que o que vem de Deus deve voltar para Deus. É por isso que essa oração é tão poderosa. Ela nasceu do desprendimento, não da ambição. E Deus honra esse tipo de entrega. Você já entregou seu sonho a esse ponto? É neste momento que o sacerdote Eli a vê e a julga. Ele pensa que ela está embriagada e a repreende. Mas Ana, com humildade e fé, responde: Não, meu senhor, eu derramo a minha alma perante o Senhor. Que cena poderosa! Já parou para pensar quantas vezes fomos mal interpretados até por líderes espirituais? Ana poderia ter se calado, se revoltado, desistido ali mesmo. Mas escolheu explicar, com doçura e firmeza, que seu clamor era legítimo. Essa postura mostra maturidade. Mostra que sua oração era tão real quanto sua dor. Quando ele percebe a sinceridade daquela mulher, ele declara: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essas palavras não eram apenas um desejo, eram uma liberação profética. Ana se levanta dali com o semblante mudado. A Bíblia diz que ela não estava mais triste, mas ela já tinha recebido o milagre. Ainda não. Isso é extraordinário. Ela voltou para casa diferente, mesmo sem ver nada ainda. Porque quando a fé é verdadeira, a oração já traz paz, mesmo antes da resposta chegar. Aqui, aprendemos algo essencial. A verdadeira oração muda primeiro quem ora, depois muda as circunstâncias. Ana não saiu do templo com Samuel nos braços, mas saiu com esperança no coração. E isso foi o suficiente para restaurar sua força, seu sorriso, sua fé. Oração não é só para pedir,
é para alinhar nosso coração com o coração de Deus. Oração é transformação interna antes de ser manifestação externa. E quando mudamos por dentro, o mundo ao nosso redor começa a ser impactado. É interessante perceber que Ana não orou para vencer Penina, nem para provar algo ao mundo. Ela orou porque queria cumprir um propósito. Sua oração não nasceu da vaidade, mas da missão. Quando nossos pedidos passam pelo crivo da vontade de Deus, eles ganham peso espiritual. Ana já não queria apenas um filho. Ela queria entregar esse filho ao Senhor como instrumento de salvação. E aí está o segredo. O clamor que muda o céu é aquele que está disposto a dar de volta tudo o que receber. O Espírito Santo nos revela, através de Ana, que o céu se move por corações rendidos. Ela não manipulou, não gritou, não exigiu, apenas se entregou. E ao fazer isso, revelou uma força interior que poucos possuem. Quantos de nós temos coragem de dizer: Senhor, se me deres, te devolvo? Ana teve, e por isso sua oração foi ouvida. Samuel não seria apenas um filho desejado. Seria o profeta que ungiria reis, que guiaria o povo, que marcaria a história. Tudo começou ali, com uma mulher orando em silêncio. A oração de Ana representa o tipo de fé que não se vende, não se perde, não se esgota. Ela é uma mulher que nos ensina que o clamor verdadeiro não precisa de plateia, mas de entrega. Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas se move por corações quebrantados. E Ana quebrou-se diante dele. Sua oração se tornou semente. E quando a semente é boa, regada por fé e plantada com lágrimas, ela germina no tempo certo. E você? Tem plantado orações ou apenas expectativas? A oração que Ana fez não apenas mudou sua vida, mudou o curso da história de Israel. Isso nos mostra que o que você clama hoje em secreto pode impactar gerações. Não subestime o poder de uma alma que ora com sinceridade. Deus ouve, Deus age, Deus transforma. E quando o céu se inclina para ouvir, o impossível se torna promessa, e a promessa se torna realidade. A oração de Ana abalou o céu porque foi feita com fé, com dor e com propósito. Será que hoje não é o seu dia de orar assim também? O tempo passou. A promessa parecia ainda distante, mas o coração de Ana já havia sido tocado. Ela não vivia mais em agonia, porque algo dentro dela já havia sido curado. E é nessa atmosfera de fé que o milagre acontece. Ana concebe e dá à luz um filho, mas não qualquer filho. Samuel nasce em resposta direta ao clamor de uma mulher que ousou acreditar. E é aqui que a história muda de rumo. Deus não apenas respondeu à oração. Ele plantou um profeta em meio ao silêncio de Israel. Já pensou que seu clamor pode ser a origem de algo maior do que você imagina? O nascimento de Samuel não é apenas uma bênção familiar. É uma resposta estratégica de Deus num tempo em que a palavra era rara e as visões escassas. O povo caminhava sem direção, os sacerdotes estavam corrompidos e o templo havia perdido sua santidade. Mas no ventre de Ana, Deus preparava uma resposta. Às vezes, o que pedimos a Deus como um simples consolo, Ele transforma em instrumento de revolução espiritual. Samuel seria isso, a ponte entre uma era decadente e um novo tempo guiado pelo Espírito Santo. Ana, fiel à sua palavra, desmama o menino e o leva até o templo. Imagine essa cena. Uma mãe que ora por anos por um filho, recebe o filho, o ama, o cuida.
e depois o entrega. Isso não é fácil. Isso é fé verdadeira. Ela não apenas entregou um menino, ela devolveu a Deus o sonho realizado. E ao fazer isso, ela consagrou o futuro de uma nação. Samuel cresce dentro do templo, longe da mãe, mas cercado pela presença de Deus. E ali o menino se torna o profeta que ouvirá a voz do Senhor em uma época de trevas. Você teria essa coragem? O Espírito Santo começa a agir na vida de Samuel de forma precoce. Ainda menino, ele ouve a voz de Deus chamando seu nome 3 vezes, e só na 4ª ele entende que era o próprio Senhor falando. Isso nos ensina que mesmo quando Deus começa a falar conosco, precisamos aprender a reconhecer sua voz. Samuel foi instruído por Eli, mas sua intimidade com Deus não dependeria do velho sacerdote. Ele cresceria para ser um homem guiado pela fé, pela oração e pelas promessas de Deus. Tudo isso começou com o sim de uma mulher, Ana. Essa entrega gera frutos profundos. Samuel se torna o profeta que restaura a palavra profética em Israel. Ele unge o primeiro rei, Saul. Depois é ele quem encontra Davi, o homem segundo o coração de Deus. Tudo isso vem de uma raiz: oração, entrega, obediência. E tudo isso nasce em um útero que antes era estéril. Que ironia poderosa! O lugar que era vazio se torna o berço de um instrumento de salvação. Quantas vezes Deus transforma nossas dores mais profundas nos nossos maiores testemunhos? A história de Ana não termina no nascimento de Samuel. A Bíblia diz que depois ela teve outros filhos e filhas. Deus a recompensou com abundância. Mas o que ficou eternizado foi o filho entregue. Às vezes, aquilo que você entrega a Deus com dor se transforma na sua colheita mais gloriosa, porque o que se dá com amor volta com honra. Samuel não foi apenas um menino querido. Ele foi o símbolo vivo de que Deus ouve, responde e levanta homens para transformar o mundo. Seu nascimento foi promessa, mas sua missão foi propósito. O amor de Deus se manifesta de forma intensa nesse capítulo da Bíblia. Ana recebeu não só aquilo que pediu, mas muito além. Deus multiplicou suas bênçãos, e Samuel foi criado num ambiente de consagração, de separação, de revelação. Quando ninguém ouvia mais a voz de Deus, um menino ouviu. Quando os líderes estavam cegos, um menino enxergava. Quando o povo se perdia, um menino orava. Tudo porque uma mulher se recusou a desistir e decidiu transformar sua dor em fé, sua oração em missão. Esse é o padrão divino. Deus transforma histórias improváveis em instrumentos de glória. Ele escolhe o estéril para gerar vida. Escolhe o desprezado para edificar o sagrado. Escolhe o improvável para revelar o impossível. Samuel é o fruto de um clamor, mas também é a semente de uma nova geração profética. Ele não foi criado para ser apenas um filho, mas um canal. E esse canal ligou o céu à terra, ligou o passado ao futuro, ligou a fragilidade humana à força do Espírito Santo. Tudo isso começou com uma mulher ajoelhada. Agora pense, o que você tem pedido a Deus? Está disposto a devolver para Ele quando receber? Está pronto para transformar o milagre em ministério? Ana foi. E por isso sua história permanece como farol para quem ora, para quem espera, para quem sonha. Seu sim mudou o mundo, e talvez o seu também possa. Às vezes, o que você mais deseja é o que Deus quer usar para tocar vidas. Você está pronto para que sua resposta de oração se torne a resposta de Deus para outros?
Ana nos ensina que orar é plantar, esperar é regar e entregar é colher. Samuel foi a colheita de uma mulher que teve coragem de dar a Deus o que mais desejava. E ao fazer isso, ela deu ao mundo um profeta. Que seu clamor hoje gere frutos eternos. Que sua fé seja mais forte que o medo. E que seu sim a Deus seja tão poderoso quanto o de Ana. Porque talvez, hoje, o Espírito Santo esteja prestes a transformar sua lágrima em legado. E agora que você caminhou por cada passo da jornada de Ana, diga com sinceridade, quantas vezes você também se sentiu como ela? Incompreendido, julgado, colocado de lado, e mesmo assim, continuando a orar, a crer, a esperar. Porque essa é a verdadeira fé. Não aquela que apenas clama por respostas, mas a fé que permanece firme, mesmo diante do silêncio. A fé que não depende de aplausos nem de sinais. A fé que escolhe confiar no amor de Deus, mesmo quando tudo diz o contrário. Foi assim com Ana, e pode ser assim com você. Ana não apenas pediu por um filho, ela entregou um destino. Ela não chorou apenas por um alívio, mas por um propósito. E é isso que transforma a sua história numa chave profética para... Nossa, às vezes, o que você pede é só o começo. O que Deus quer entregar é muito maior. Porque quando Ele responde, Ele não apenas atende o clamor, Ele revela um plano. Samuel não foi apenas um filho, ele foi um sacerdote, um juiz, um profeta. E tudo isso nasceu da dor de uma mulher que se recusou a desistir. Então, eu te pergunto, agora, o que você tem feito com as suas lágrimas? Elas têm afogado a sua esperança? Ou regado a sua fé, porque se você continuar firme, mesmo quando não entender, pode ter certeza, o Deus que ouviu Ana continua ouvindo os corações quebrantados. O Espírito Santo ainda se move quando o altar do coração está aceso. A promessa de Deus ainda se cumpre, mesmo quando tudo parece atrasado. E o amor de Deus ainda escolhe os improváveis para fazer o impossível. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários, eu continuo crendo. E conte, se quiser, por qual área você tem orado como Ana. Quem sabe sua história não inspira outras pessoas aqui também? E se você conhece alguém que precisa de força nesse tempo de espera, envia esse vídeo para ela agora. Seja resposta na vida de alguém. E claro, se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Clica aí no botão, ativa as notificações e fica com a gente. Tem muita palavra vindo que vai fortalecer sua fé. E para fechar, eu deixo com você uma promessa viva, uma daquelas que renovam as forças, como o nascer do sol. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Você não está só. Deus vê, ouve e age no tempo certo. E enquanto Ele prepara sua resposta, que sua fé seja como a de Ana, persistente, sincera e cheia de esperança. Porque o tempo de chorar pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.